noite, pessoal, tudo bem? Estamos mais um vídeo aqui com o assunto de psicopatologia, mas mais específico. Hoje iremos falar da psicopatologia estresse. E o que seria o estresse? Quem nunca se sentiu estressado em casa, com a família ou no trabalho? O estresse, ele é um processo temporário de adaptação, né, que compreende a modificação tanto física quanto mental. E ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, o estresse, ele é o desgaste total que acontece durante a vida. E as definições de estresse são diferentes da física para a psicologia, por exemplo, ou medicina. Na física, o estresse, ele é uma força de resistência interna oferecida por materiais sólidos que diante de uma força externa, né? Ou seja, as cargas. Podemos dizer também que o estresse, ele é biológico e diz respeito às necessidades do organismo, às necessidades de se sentir equilibrado. Ou seja, o estresse é o desequilíbrio do organismo tentando se reequilibrar novamente. E existem dois tipos de estresse. Como eu tinha falado, o positivo e o negativo. O estresse bom a gente chama de eustresse. E o estresse mal, o estresse ruim, a gente chama de distresse. O eustresse, que é o estresse bom, o estresse positivo, ele ajuda o organismo a se sentir mais excitado, mais revigorado, mais preparado para certas ocasiões. Por exemplo, o estresse de um casamento, ele é bom ou é ruim? Ele é bom. Para quem já casou e sabe como é um estresse bom, mas não deixa de ser um estresse. Por exemplo, quando a professora pede para fazer uma atividade e coloca a data para entrega. É um estresse bom ou ruim? Alguns podem dizer que é um estresse ruim, mas não. Isso faz com que vocês tenham metas, que corram atrás e que se movimentem. Esse estresse é bom. Ou quando o chefe de vocês coloca metas para alcançar os objetivos. Isso faz vocês trabalharem mais em busca desses objetivos, não é? Isso é considerado um estresse bom. Já o distresse, que é o estresse ruim, ele pode causar algumas doenças, um envelhecimento precoce, uma tensão muito grande, né? Então isso já não é legal para o nosso organismo. Temos também as fases do estresse. Alguns podem dizer que são 3, outros podem dizer que são 4. Eu vou citar os 4, tá? Que é o alerta, a resistência, quase exaustão e a exaustão. Então, a primeira fase, que é a fase do alerta, é importante para que o organismo se prepare para eventuais situações, por exemplo, situações de perigo, né? Então, isso haverá uma formação de adrenalina no organismo, fazendo com que ele reaja a tais situações. E isso é bom, é necessário, porque senão a gente não correria do perigo, né? Por exemplo, estou numa esquina e vem alguns sujeitos que parece meio perigoso, ou eu imagino que irá me assaltar. O que eu vou fazer? Eu vou ficar ali esperando? Não, né? Eu vou caminhar para algum lugar mais seguro antes que ocorra a situação. Ou, por exemplo, com os animais. Quando uma zebra
avista um leão à espreita, o que ele vai fazer? O que a zebra vai fazer? Vai ficar esperando ali o leão chegar e comer ela? Vai correr, né? Então isso é chamado de estresse também, né? É essa fase do alerta. Ele vai gerar uma adrenalina para correr, né? Para fugir do perigo. Mas quando a situação se normalizar, o nosso organismo também se normaliza, né? Essa adrenalina abaixa e o nosso organismo se acalma. Essa é a fase do alerta, né? O estresse, ele não continua depois que passa o perigo, por exemplo. Aí temos a segunda fase, que é a fase da resistência. Essa fase já há um desgaste no nosso organismo, né? Então a homeostase do nosso organismo, que é o que tenta equilibrar todas as funções, né? Ela já tem esse desgaste, ela já não está conseguindo totalmente se equilibrar. Então essa sensação de estresse, ela pode se prolongar mesmo que passe o perigo, né? Diferente da primeira fase, que é a fase do alerta. Na fase do alerta, como eu falei, depois que passa o perigo, o estresse passa também. Na fase de resistência, o organismo está tentando superar esse estresse que não está querendo ir embora, mesmo depois da situação ter se normalizado. Na terceira fase, temos a fase de quase exaustão. Essa fase de quase exaustão acontece, lógico, quando a fase de resistência falha. Então, há um início no processo de adoecimento, podendo causar alguns sintomas, como azia, queda de cabelo, unha fraca, irritabilidade, depressão, né? Entre outros sintomas. E precisa procurar ajuda para que não evolua esse estágio, para que não vá para o estágio 4, que é a exaustão. Na quarta fase, que é a fase da exaustão, o organismo já está muito debilitado, né? Principalmente se não foi se o indivíduo não procurou ajuda lá na fase anterior, né? Então, o que ele pode causar? Ele pode causar infarto, pode causar doenças graves, câncer, por exemplo. Por quê? Porque o organismo está tão debilitado que essas doenças pré-estabelecidas geneticamente no nosso organismo, elas começam a aparecer, né? Então, podendo causar até a morte. Então, por isso que é importante observar, prestar atenção em si mesmo antes que essa fase do estresse aconteça, porque aí é muito mais difícil tratar, porque daí vem as outras doenças junto. Então, lá na fase de resistência, já é bom dar uma olhadinha, né? Então, para concluir, o estresse ele acontece de maneira diferente nas pessoas. Depende muito das características que a pessoa tem. Por exemplo, a qualidade de resposta emocional, que é o coping. A resiliência dessa pessoa, que é a maneira como ela lida com as coisas, né? Que ela supera as dificuldades. Uma característica que ajuda é o autocontrole. Se a pessoa tem autocontrole, se ela aprendeu a ter esse autocontrole na vida, então ela vai passar por essa fase do estresse muito melhor que outras que não têm. Autoestima, pessoa que tem autoestima boa também passa por essa fase sem maiores problemas, né? Passa pelo estresse ruim, não chega até o estresse ruim, né? Então, as pessoas elas reagem de maneira diferente,
né, a certas dificuldades. E alguns exemplos que podem evitar esse estresse ruim: fazer exercício físico, se alimentar bem, ter uma boa saúde mental, ter amigos, né? Conviver com as pessoas de maneira saudável, ter um bom social e saber dizer não quando é necessário, né? Saber os seus limites também, não querer ultrapassar o que você consegue fazer, porque isso vai te frustrar e isso vai gerar um estresse. Então, todas essas coisas vão ajudar a você a superar esse estresse ou a evitar, tá bom? Mas qualquer coisa, procure ajuda, procure um médico, um psicólogo, né? Ou até uma pessoa que sempre te escuta. É muito importante, né? Ser escutado, ser ouvido, porque isso evita bastante o estresse, tá? Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido sobre o estresse. Até mais!